Fala pessoal, tudo bem? Sem sombra de dúvida, um dos assuntos mais instigantes do direito do trabalho é o poder de direção do empregador e as consequências, os reflexos que esse poder tem dentro dos contratos de trabalho, ou seja, as relações empregatícias entre ele, empregador, e os empregados. O meu nome é Marlon Murari, sou oficial de justiça do TRT da 15ª Região e professor há mais de 20 anos. No post de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre esse poder de direção e as consequências em um caso prático. Só que antes, eu quero te dizer o seguinte: olha só, eu me interesso tanto pelo assunto, eu escrevi um livro sobre isso. Um livro intitulado Limites Constitucionais ao Poder de Direção do Empregador e os Direitos Fundamentais do Empregado. E o limite está na dignidade da pessoa humana. Livro este que foi publicado pela editora LTR. Nesse livro, eu cuidei de tratar de assuntos que eu julguei muito importantes à época. Esse livro é de 2008, claro, está aí, já tem um tempo que eu escrevi. Mas eu cuidei lá em 2008 de tratar de alguns assuntos, como o direito do empregador de conduzir o seu negócio, bem como os direitos fundamentais dos empregados. Na ocasião, eu defendi que tanto o direito do empregador de organizar e de cuidar da sua atividade econômica é um direito fundamental, como os direitos dos empregados previstos na Constituição também. Então, quando eu tenho um choque entre dois direitos fundamentais, eu preciso usar uma técnica chamada a técnica de ponderação de valores. Isso tudo eu tratei. E é justamente o que acontece na prática hoje. O poder do empregador não é ilimitado. Tem como os direitos fundamentais dos empregados não são ilimitados. Então, quando num caso concreto eu tiver um choque entre dois direitos fundamentais, o juiz vai precisar ponderar, fazer uma ponderação de valor para ver, neste caso concreto, insisto, qual dos direitos fundamentais deve prevalecer. Lembrando que o poder de direção do empregador, segundo doutrina majoritária, ele se divide em o poder de organizar, né, o poder organizacional, que é o poder de é, dizer como a sua atividade econômica vai funcionar, o poder o poder de poder regulamentar, que é o poder, por exemplo, de fazer o regulamento interno da empresa, poder de fiscalizar, e aí que nós já começamos a ter problemas, que é o poder de observar, né, como que a atividade do empregado vai ser exercida. E aí eu tenho, por exemplo, questões envolvendo circuito interno de TV, revistas e por aí afora, né? Questões de uso de banheiro, que é o caso que eu vou tratar daqui a pouquinho. E por fim, o poder de direção se divide no poder de punir o empregado, que o empregador possui o direito de punir quando o empregado descumpre a lei, descumpre as normas do contrato. Esse poder de punir se divide em advertência, suspensão e até mesmo as hipóteses de dispensa com justa causa, quando o empregado pratica uma das faltas graves previstas ali na CLT, no artigo 482, por exemplo. Mas hoje eu não quero falar sobre as hipóteses de justa causa, que também, né, demandam bastante interesse aí dos meus alunos, dos meus espectadores. Hoje eu quero falar de uma parte do poder de direção que é o poder de fiscalizar. Tem limite esse poder de fiscalização do empregador? É óbvio que tem, pessoal. E o limite está justamente nos direitos fundamentais dos empregados: o respeito à privacidade, o respeito à intimidade, né, o respeito à dignidade da pessoa humana, aos direitos de personalidade. Então, o empregador ele não pode, ao alvedrio, né, ao arrepio da lei, entender que ele, por ser o dono do estabelecimento, o dono do negócio, né, o detentor aí da atividade econômica, ele pode fiscalizar do jeito que ele bem entender. Ele tem que respeitar, evidentemente, direitos fundamentais dos seus empregados. Isso aí é o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, da boa-fé. Mas nem sempre isso acontece. Por isso que eu trouxe para vocês este caso aqui, ó. Olha esse caso, ó. A empresa é condenada, presta atenção, empresa é condenada, né, por instalar catraca com biometria para uso do banheiro. Então, olha, pessoal, nesse caso, eu retirei aqui do próprio site do TST, isso foi julgado pela terceira turma do TST, é um caso recente, ó, a data está bem aqui no cantinho esquerdo, em 25 de outubro de 2023.
uma situação em que o empregador instalou uma catraca com biometria para uso do banheiro. Essa questão chegou no TST e o TST entendeu que esse tipo de controle exercido por parte do empregador, ele é o quê? Ele é abusivo, pessoal, ele é ostensivo, ele não respeita a intimidade e a privacidade. Se você quiser acessar essa notícia, basta você entrar nesse endereço aqui, ó, esse endereço que está na sua tela, deixa eu só trocar de cena aqui para você ver, esse endereço que está aqui na sua tela, tá vendo? tst.jus.br e buscar pela notícia. A empresa se defendeu dizendo que a catraca não era, com biometria, não era para controlar o tempo de banheiro dos empregados, o que é terminantemente proibido, né? Era apenas para fazer o quê? Um controle da questão não controle de produtividade, me desculpem, muito menos de tempo de serviço. Era apenas para fazer um controle ali interno da empresa, mas nem isso foi aceito, tá? Pela terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, que entendeu que, inclusive, isso viola a moral dos seus empregados, que precisam fazer as suas necessidades fisiológicas aqui, tá certo? A empresa tentou dizer que não era um controle ostensivo, mas isso não foi aceito pelo tribunal. Então veja que a questão do poder de direção do empregador, na prática, traz muitas questões importantíssimas, tá? Eu espero que esse vídeo te pegue no momento bom dos seus estudos. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, né? Se você gostou muito, compartilhe com as pessoas para que isso chegue para muita gente da comunidade jurídica, muitos empregadores, muitos empregados, enfim, todos que possam se beneficiar desse conteúdo. Legal? Aqui é o professor Marlon te deixando um abraço e até o próximo vídeo.